Agora, você teve algum momento... Porque quando a gente cresce na igreja, eu creio que uma das grandes tentações e problemas que a gente vive é com o legalismo. Né? Então, como você disse, eu me revoltei e falei 2 palavrão, né? Então, tem gente que tá ouvindo a gente falando, nossa, até hoje eu luto pra não falar palavrão e tal. E quando você cresce na igreja, você tem uma outra luta que às vezes é pior do que falar palavrão. Né? Que você teve isso? De tipo assim, você ter um momento que você teve aquele encontro de entendimento com a graça. Você teve algum momento que você tava meio que nesse processo de achar que seu esforço conquistava algo de Deus? Eu sou uma fazedora, né? Eu faço. Entendi. Eu faço coisas. Então é muito engraçado, assim. Até meu avô, ele faleceu. Os meus 2 avós, no tempo que eu estava aqui nos Estados Unidos, ele faleceu. Então tinha um chorando na família, né? Primeiro que eu fui comunicar a família. Olha, eu fiquei sabendo que vou comunicar a família. Então um estava chorando, o outro estava... Enfim, lamentando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O outro tava pensando na vida, do tipo, meu Deus, olha o que é a vida passando e tal. E eu falando, ok, quem vai cuidar das questões do túmulo? Quem vai cuidar das questões do enterro? Qual a roupa que ele vai usar? Qual a roupa que ele vai usar? Então, como é que tá a documentação? Tá tudo certo? Então, eu sou uma fazedora, assim. Entendi. Eu amo, é uma coisa que eu amo fazer, eu amo servir pessoas. Você põe alegria no meu coração e me deixar fazer uma comida, pôr um prato, sabe? Eu amo fazer isso. Então, isso também se refletiu na minha vida com o Senhor, obviamente. Então, era a minha demonstração de amor para com o Senhor. Mas, naturalmente, e é uma coisa que eu sempre digo, a igreja sempre tem demanda. O resto da vida. Se você passar 24 horas na igreja, 24 horas você tem o que fazer, você não fica parado. E eu era secretária da igreja. Então, eu fiquei na cantina há muito tempo, fazia hambúrguer, servia café, limpava, marcava agenda, tipo assim, tudo. E eu fazia de tudo. Então, chega uma hora que a linha fica muito tênue da sua demonstração de amor para com Deus para a expectativa do amor que você vai receber de Deus. De volta. Exatamente. Então, sim, teve um período, meu Deus, eu não parava. Teve anos, assim, de eu parar com estafa no hospital. Assim, desidratada, porque esqueci de comer, esqueci de tomar água, sabe? E tanto que você fazia. Fazer. E isso não era bíblico, não era saudável, entende? E eu vejo, inclusive, muitas pessoas vivendo assim. E nesse período, faz uns 7 anos, foi quando eu escrevi a música Naquela Velha Tenda. Eu estava meditando na escritura, e que foi uma coisa que, assim, na minha adolescência, eu devorei. Eu li um livro da Bíblia por dia. Eu tinha tempo, né? E tinha tudo, e era só o Senhor e tal. Hoje em dia eu ainda fico, não, eu preciso voltar nesse lugar, eu quero voltar ali, né, e tal. Mas foi de uma devoção muito intensa. Então eu sempre fui intensa para todas as coisas, né? Intensa para amar, intensa para chorar, intensa para tudo. E ali, então, eu me oferecia muito, mas eu tava desgastada. Eu tava acabada, eu tava, assim, não tinha saúde, eu não tinha força. Eu pesava 48 quilos, com 1,68 m. Assim, com dores que são dores de pessoas de 80 anos, eu tinha dor no ciático, dor não sei o quê, dor... E estômago ruim, porque comia mal, enfim. E ali, eu lembro que um dia eu fui fazer uma oração e estava colocando diante do Senhor, muito cansada, muito sobrecarregada, muito, muito tudo. E eu estava meditando na escritura e orando, falando, Senhor, tô tão cansada, assim, meu Deus, é tudo por minha conta. Sabe, isso e aquilo, e eu tô fazendo isso, cuidando das crianças e dando aula na escola bíblica dominical, e fundando a casa de oração, e ministrando, rodando o Brasil todo final de semana, e não posso faltar no culto, e fiquei 2 anos seguidos sem sair da escala, e sou secretário da igreja, limpa a igreja. Senhor, eu não aguento, não tenho mais condição. E aí eu falei, não aguento mais, eu tô muito cansada e tal, e o Senhor falou pra mim, mas eu nunca te pedi nada disso. É isso. E eu acho que é muito difícil você lidar com isso, de você perceber, cara, eu fiz tudo pra Deus. E Ele nunca me pediu nada disso. E o Senhor falou, eu recebi, porque eu recebi. Seu coração, a intenção do seu coração. Mas eu não te pedi isso. Você tá se matando aí, eu não te pedi isso. E aí, nesse momento, assim, eu tava... E, na verdade, que eu percebo e que o Senhor ministrou muito no meu coração é que é uma crise, na verdade, não é do serviço, é da identidade. E eu tava ali e meditando na Escritura, né? A Bíblia diz que Davi, já no fim da sua vida... Então, todo mundo já tinha uma opinião sobre ele. Ele foi esquecido pelo pai. Para a família de Saul, ele era só um usurpador. Para os irmãos dele, ele era só um intrometido, né? Lembra quando ele chega ali no meio da guerra? O que você está fazendo aqui? O que você quer saber? Então, ele era só um cara que queria aparecer.
Para a própria esposa dele, ele era um palhaço, para Mical. Então, todo mundo tinha uma opinião sobre ele. A Bíblia fala que as servas do reino cantavam, Saul matou 1000, mas ele 10.000. Então tinha gente que amava Davi, ele tinha os valentes, tinha os fiéis, mas todo mundo tinha uma opinião. A Bíblia diz que Deus deu para ele descanso dos seus inimigos, e ali ele tem uma ideia, uma grande ideia, né? A gente é nossas grandes ideias, né? E ele teve uma grande ideia e ele fala para Natan: eu vou fazer uma casa para Deus. Como que eu vou morar numa casa de cedro? Como que eu moro num palácio? E Deus está numa tenda. Agora eu vou fazer. Eu acredito que Davi era um fazedor, sabe? E agora eu vou fazer. E aí Natan, né, fala para ele assim: cara, faz tudo que tá no teu coração. E meditando nisso, eu percebo uma coisa, inclusive, não é tudo que tá no nosso coração que é para ser feito. E você só aprende isso ao longo da caminhada, né? Porque no começo você faz tudo que tá no seu coração. Eu quero fazer isso para Deus, quero fazer isso. Não, e é doido que era uma vontade de Deus. Exato. Mas não para aquele momento, né? E aí a Bíblia diz, né, que Deus fala para Natan: volta lá e conserta isso aí. Acho que uma das coisas difíceis para um profeta, né? Você fala: volta lá que eu não falei isso daí, criatura. Volta lá, resolve essa treta aí, porque eu não mandei você falar esse negócio. E aí Natan volta e ele começa a falar para Davi de algo mais excelente. E ele fala para ele: cara, Deus quer te dar uma dinastia, um legado. A Bíblia diz ali, foi meditando nisso que o Senhor fez destravar algo no meu coração. A Bíblia diz que Davi sai correndo, ele se põe diante da arca e ele faz uma pergunta ali composta de 3, né? Ele diz: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa? Por que o Senhor me trouxe até aqui? E aí, eu continuei lendo o texto. Essa vida segue como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse pergunta nenhuma. E eu lembro que eu chorei uma semana inteira. Eu falava pro Senhor: o Senhor não respondeu para Davi, a responder para mim. Senhor, eu preciso saber quem sou eu, quem é a minha casa, o que o Senhor tem para minha família, por que o Senhor me trouxe até aqui? E nada. Aí um dia troquei a versão da Bíblia, estava meditando numa outra versão, estava lendo a cronológica. E fui estudar, né, na tradição também e tal, o que aconteceu ali naquele momento. Uhum. E naquele momento foi quando Davi escreveu 2 salmos. Salmo capítulo 2, Salmo 110. Acredita que é dessa ocasião, né? E meditando ali, Davi fala: eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança. Então Deus respondeu para ele: quem é você? Quem sou eu, Senhor? Tu és meu filho. Eu te gerei. E a segunda ele fala: quem é a minha casa? Salmo 110. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que o Senhor me trouxe até aqui? Pede-me, te darei as nações por herança. Então Davi recebeu-lhe uma palavra de uma dinastia, de um reino que não terá fim. Estava falando com ele sobre Jesus já. Ele recebe uma revelação muito maior do que um templo de pedra. Ele recebe a revelação do Filho de Deus. Então ali para mim foi uma virada. E aí foi quando eu compus, inclusive, naquela velha tenda que fala, né? Eu quis construir um templo, eu não admitia que você morasse, armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. E eu sei que muita gente tem vivido isso pela dificuldade de entender a identidade. Porque até tem uma das canções que você chegou a ouvir, né? Vai sair logo aí por aí. Mas que fala isso: os meus esforços não compram Deus. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E ali o Senhor, anos depois, eu vim realmente viver isso muitos anos depois, mas ali o Senhor já falava comigo sobre o descanso. Muitas pessoas falam sobre a santidade, muitas pessoas falam do que é santo. Eu ministrei a vida inteira sobre santidade, caráter, consagração. Mas a primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia é para falar do Shabá, é para falar do descanso. Então as pessoas vão falar assim: não, você tem que viver uma vida de santidade assim, 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 assim. Mas é impossível você viver uma vida de santidade sem descanso. Sim. Não tem como. Você pode viver uma lista de regras, você pode viver um legalismo, mas enquanto você não entender que você é filho, e o filho descansa. O filho descansa. O filho não começa a vida trabalhando. O filho começa a vida descansando. É nos braços do pai. Até ele ter maturidade, ter entendimento para participar dos negócios do pai. Sim. E é diferente, porque o negócio é do pai, sabe? O plano é do pai, o projeto é do pai, e o pai vai guiar ele fazendo assim, assim, assim. Mas o filho não foi chamado para ser um empregado. O filho foi chamado para ser um filho. Eu vi uma virada assim, um dia que o pastor Paulo Borges compartilhou, né, algo que foi marcante para mim. Ele usou uma ilustração, né? Ele disse assim: quando ele ia lavar o carro, né, vou lavar meu carro e tal. E aí quando eu ia lavar meu carro, eu chamava meus filhos pequenos para me ajudar. Sim.
Aí ele fazia essa pergunta, e o que você acha? Isso ajuda? Acho que eles ajudavam ou atrapalhavam? Com certeza atrapalhava. E aí ele dizia, ó, demorava mais, eu gastava mais sabão, água e tudo, e ficava mal lavado, por eu chamar os meus filhos para me ajudar. Entendeu? E aí ele falou, por que você chama então? E aí ele fala, porque o objetivo não era o carro super limpo, o objetivo era passar tempo com eles. Né? E aí ele começou a falar disso. Ele fala assim, você acha que Deus aproveita totalmente o serviço que a gente faz? Deus passa mais tempo consertando o que a gente fez do que aproveitando o nosso serviço. E por que ele nos chama? Né? Então que ele podia fazer assim e evangelizar, ele podia fazer assim e mudar, ele podia fazer assim. Por que ele chama? Né? Porque ele quer passar tempo com a gente. O objetivo não era lavar o carro, era lavar os filhos. Né? E é isso, né? Então aí sai um pouco desse desempenho, né? Exato. Eu tenho que ir bem, tenho que arrebentar. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que... Né? Porque já tem um Deus perfeito. Ele vai fazer, mas ele quer você com ele, fazendo com ele, formando o caráter dele em você, né? Sim. Isso é muito forte.